Como é difícil para nossa mente compreender o sucesso do ímpio. Quando você conhece alguém que trapaceia, que mente, que engana, que é má, é cruel, é ruim, sangue ruim mesmo. Pessoa semeia intriga, fofoca, mentira. Mas você olha para essa conduta dessa pessoa totalmente errada, totalmente contrária à palavra de Deus, mas você vê que parece que a colheita para ela não chega nunca, porque ela continua muito bem, obrigado. Tudo para ela dá certo. E aí você olha para a própria vida. Você tem falhas, você tem erros, mas você não é cruel, você não é maldoso, você não sai prejudicando as pessoas porque você quer. Não, você não sai de casa determinado a arrumar confusão com alguém. Não, você tem suas falhas, seus erros, mas você não é esse tipo de pessoa cruel, perversa. E aí você olha para a sua vida e muitas vezes a sua vida parece que está toda travada, toda atrapalhada, enquanto o perverso segue avançando livremente. Isso causa conflito em nossa mente, confusão, causa. Mas eu vou te mostrar na Bíblia hoje como lidar com isso. Se eu fosse você, eu ficava até o final desse devocional. São 15 minutinhos que vão abençoar as 24 horas desta quinta-feira. Fique até o final, porque Deus quer falar com você, quer falar comigo, quer falar com todos nós. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso devocional. Todos os dias, às 6 horas da manhã, vai ao ar essa reflexão bíblica, a palavra do dia. E a palavra de hoje está no Salmo de número 73. Eu quero te mostrar a partir do versículo 17, tá? Um texto bíblico que muitas vezes é ignorado, muita gente nunca leu isso aqui. Salmo 73, versículo 17. Nós vamos fazer a leitura juntos, essa é a palavra do dia de hoje. Em instantes nós vamos orar, então você já pode colocar os seus pedidos de oração aqui nos comentários. Hoje é feriado aqui no estado de São Paulo, então você que me assiste aqui no estado de São Paulo, bom passeio, bom descanso, boa arrumação na sua casa, não sei o que você vai fazer hoje, mas que Deus te abençoe. E você que está em qualquer outro canto do Brasil e do mundo, bom trabalho, né? Um bom dia comum aí. mas nos dias comuns a gente vê a bondade de Deus, a misericórdia de Deus também, tá? Então vai deixando seus pedidos de oração aqui nos comentários, deixa o like, isso nos ajuda muito, gente. Eu sempre peço, mas a maioria assiste e não deixa. Deixa o seu like, deixa a curtida, bora compartilhar nos status, nos stories, bora mandar para 2 amigos aí para poderem ouvir a palavra de hoje. E é um tema essencial, necessário e atual, tá? Ore comigo o Pai Nosso e em seguida vamos fazer a leitura. Minha Bíblia já está aberta aqui no Salmo de número 73. Ore comigo, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra, a glória para sempre. Senhor, cada pedido de oração que está sendo deixado aqui, eu quero apresentar a Ti. Não somente a minha oração é feita, mas eu peço gentilmente que os intercessores aqui do nosso canal também orem pelos pedidos que são deixados aqui agora. Por favor. E eu apresento a Ti, nós apresentamos a Ti, que o Senhor possa receber cada intenção, cada dor, cada aflição que é colocada em forma de comentário aqui. E que isso possa ser logo um testemunho que vai honrar o Teu nome. Jesus, nos dê paciência enquanto não chega o tempo da colheita, nos dê paciência para que a gente possa esperar. E agora nos dê entendimento para que possamos compreender essa palavra que vamos ouvir em nome de Jesus, que assim seja. Bom, Salmo 73 é um salmo que mostra ali um homem de Deus, Asaf, que estava em conflito porque ele olhava para o perverso e ele via o perverso cada vez mais bem-sucedido, cada vez melhor, nunca tendo que pagar pelos seus erros. E não é que a gente deseja mal de ninguém, eu não desejo mal de ninguém, mas seja sincero, deixa a religiosidade de lado, deixa a falsa religiosidade, a aparência de santidade do lado, seja sincero com o que eu vou te falar. Quando você tá ali, ó, na honestidade, na verdade, fazendo tudo certinho e as coisas não vão,
E aí você olha para alguém que é um baita de um pilantra, mentiroso, enganador, trapaceia, sabe? E a pessoa tá avançando. Não te dá um nó na cabeça, não? Não te faz assim, pensar assim, meu Deus do céu, mas por que isso? Quando você vê alguém cruel e a pessoa nunca paga pela crueldade que ela faz. E ó, atenção, hein? Existe uma diferença gigantesca entre você cometer erros e falhas e você ser uma pessoa cruel, tá? Eu cometo erros, eu cometo falhas, eu não sou perfeito, ok? Então isso é uma coisa, você também não. Isso é uma coisa, tá? Agora, não dá pra dizer que é a mesma coisa de ser uma pessoa cruel, ruim, que semeia contenda, mentira, fofoca, que pega uma informação daqui, joga pra ali, joga uma pessoa contra a outra, tenta puxar tapete. Gente, são coisas completamente diferentes. Eu não sou perfeito, por favor, eu não quero que você tenha a imagem de que o pastor Guilherme só falta uma auréola aqui na cabeça. Eu não sou perfeito, eu cometo erros. Agora, eu não sou cruel. Eu duvido que alguém que conviva comigo no meu dia a dia, eu duvido, e tem pessoas que convivem comigo que assistem o devocional todos os dias aqui. Tem meus amigos que assistem o devocional, meus familiares todos assistem o devocional, gente. A minha mãe assiste o devocional todo dia. As minhas tias assistem o devocional. As minhas irmãs, as minhas 2 irmãs assistem o devocional todo dia. Se você procurar no comentário, volta e meia tem comentário delas aqui, né? E uma tem o mesmo sobrenome que eu, então é fácil até de identificar. Então, eu tenho muita gente que convive comigo e que está assistindo esse devocional. Muitas pessoas que já conviveram, que hoje talvez não estão convivendo no meu dia a dia, mas já conviveram comigo, seja no ministério ou em qualquer outra forma aí. E essas pessoas sabem que eu não sou perfeito, mas eu não sou cruel. Eu não sou cruel, ruim, sabe? De ser capaz de inventar uma mentira, de prejudicar alguém. Eu não sou cruel, eu não sou mau. Então, existe uma diferença enorme. E eu espero que você também não seja, eu acredito que você também não é. Existe uma diferença enorme entre você cometer erros e falhas, tá? Normal, você é um ser humano. E você ser uma pessoa cruel, ruim, sangue ruim. Você deve conhecer gente que é ruim. A pessoa faz ruindade, maldade. Ela gosta mesmo de ver o circo pegar fogo. E aí a gente vê essas pessoas e a gente tem às vezes a impressão de que elas nunca vão prestar contas daquilo que elas fazem. Engano, viu? Elas vão prestar contas. A Bíblia diz aqui no Salmo 73, preste bem atenção nessas palavras. Versículo 16. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Então ele estava tentando entender por que gente boa sofre, por que gente ruim se dá bem. Aí ele não estava conseguindo entender, aquilo era muito difícil para ele, aí ele foi a Deus. E aí ele entendeu o destino dos ímpios. Versículo 18. Certamente os põe, né, Deus os coloca, em terreno escorregadio e os fazes cair na própria ruína. Como são destruídos de repente, completamente e tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Esse é o destino dos ímpios. Eles vão prestar conta. Você não tenha dúvida disso. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, sim, sentia inveja deles. Agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Veja que houve um momento em que o salmista entendeu que o destino do ímpio ele não vai passar impune, ele vai ter que prestar contas de tudo que ele faz. E ele é sincero aqui em dizer que enquanto ele ficava ali na expectativa, esperando, aquilo fez mal para ele. Mas no dia em que ele entregou nas mãos de Deus, no dia que ele falou assim, Senhor, não sou eu quem vou cuidar disso. Não sou eu quem vai fazer essas pessoas colherem. O Senhor é quem vai cuidar. Quando ele decidiu fazer isso, ele teve paz. Mas enquanto ele estava ali, não, alguma coisa tem que acontecer, ele estava se tornando perdido, arrogante, triste, invejoso. Então, meu conselho para você, para a gente poder orar agora, gente. Quem não deixou o like, deixa o like agora. Bora compartilhar também o devocional de hoje para que mais pessoas ouçam essa palavra. Agora, para concluir, a gente orar.
o ímpio, o perverso, o homem mau, cruel, ruim, quem vai tratar dele não é você, nem eu. É Deus quem vai tratar dessas pessoas. Enquanto você ficar obcecado em ver essas pessoas colherem todo o mal que elas fizeram, mas ele me enganou, ele me passou a perna, eu perdi dinheiro, eu perdi anos da minha vida. Enquanto você ficar obcecado por essas pessoas, para que elas venham colher, você vai se sentir amargurado, vai ser dominado por um sentimento de inveja e vai fazer mal para você. Vira a página. A colheita vem, gente. Se tem uma coisa que é certa, é a colheita. A colheita vem para todo mundo. Então, esquece isso. Para de ficar entrando toda hora na rede social dessa pessoa. Para de querer ficar sabendo como é que essa pessoa está, se ela já está acolhendo, tá, não está. Esquece isso. Não precisa ficar patrulhando a vida dela, caso ela não faça mais parte do seu dia a dia. Inevitavelmente, todo mundo um dia vai prestar contas das suas ações. E eu digo aqui, eu não estou nem falando de juízo final. É aqui. Aqui a gente presta conta. Então não viva obcecado em ver essa pessoa, sabe? Porque isso aí não é contigo, não. Esquece isso. Se você ficar nessa obsessão, isso vai fazer mal para você. Você não é essa pessoa. Você vai se igualar a ela? Vai ficar ruim igual a ela? Não, deixa pra lá. Esquece isso. Esquece isso. Quem vai tratar, quem vai cuidar do ímpio, do perverso, do mal, daqueles que semeiam contenda, intriga, mentira, quem vai tratar dessas pessoas é Deus. Não é você, nem eu. Até porque justiça com as próprias mãos não existe. Justiça com as próprias mãos tem outro nome. Chama-se vingança. E a vingança pertence a Deus, não é a nós. Tá? Vamos orar agora. Meio-dia o pastor Felipe vai estar aqui de volta. Às 6 da tarde eu retorno para orar. Hoje à noite tem culto, inclusive pastor Lucas, né, meu amigo, que sempre participa dos cultos comigo aqui aos domingos e tudo mais. O pastor Lucas, que faz parte do Amor que Transforma, coordena lá o trabalho dos orfanatos em Guarulhos, é ele quem coordena. Ele estava falando para mim de uma palavra que ele leu, e eu até pensei, falei, Lucas, eu acho que é difícil eu abrir mão de fazer meu culto online, viu? Porque eu amo estar aqui, gente, no devocional. Isso aqui não é para mim um trabalho, não. Deixa eu ir lá fazer. Eu amo estar aqui no devocional, nos cultos, nas orações. Mas eu também, né, tenho que, às vezes, quando eu vejo que Deus está querendo usar um outro companheiro, a gente tem que dar espaço, né? E ele estava falando para mim de uma palavra que ele leu, eu achei, assim, muito forte. E provavelmente hoje é ele que vai fazer o culto online aqui no canal, tá? Bom, vamos orar agora. É momento de oração. Senhor Jesus, te agradecemos por mais um dia, te agradecemos pela oportunidade de fazer tudo diferente. Queremos ter um coração limpo, porque já está mais do que provado que vingança, raiva, ódio, mágoa, isso é ruim demais, isso faz muito mal, isso é um atraso de vida. Isso faz mal para nós, isso faz mal para quem está ao nosso redor, isso vai tirando a nossa alegria, isso vai nos tornando pessoas amarguradas e nós não queremos ser pessoas amarguradas. Eu não quero me tornar uma pessoa amargurada. Eu quero ser alguém que sim, fui ferido, fui machucado, mas fui consolado por Deus. Fui confortado pelo Espírito Santo. Não passei pelo que passei sozinho. Havia um Deus cuidando de mim, me fortalecendo nos momentos mais difíceis. É isso que eu quero passar para as pessoas. Então ajuda-nos, Senhor, a superar as dores, os traumas, as maldades que fizeram com a gente. E quem sabe isso não sirva até de lição para que jamais façamos o mesmo com os outros. Porque algumas coisas ruins das quais eu já vivi foram horríveis quando eu passei, mas me ensinaram algo. Porque eu pensava comigo mesmo, eu não posso fazer isso com os outros jamais. Se um dia eu estiver naquela condição, eu não posso fazer isso com ninguém. Eu não tenho esse direito. Então, muitas vezes o Senhor coloca pessoas em nosso caminho para nos ensinar a não ser como elas. Então ajuda-nos, Senhor, a superar traumas, a superar palavras de ofensas que ouvimos, coisas ruins que nos aconteceram. Não queremos nos tornar pessoas amargas, frias e insensíveis.
Ajuda-nos, Deus, por favor. Te suplicamos isso. Que não venhamos sentir nada em relação ao perverso, nem inveja e nem desejo de vingança. Nada. Simplesmente nada. Mesmo porque quem cuidará deles é o Senhor. Agora, Deus, eu peço por cada pedido de oração que foi colocado aqui. Tem pedidos por pessoas que estão doentes, pessoas que estão fazendo tratamento médico, pessoas que estão lutando para sobreviver. Cura essas pessoas, Senhor. Cure essas pessoas. Cure essas pessoas, Deus. Dê saúde. Cuida do nosso emocional. Se tem alguém que está tendo uma recaída de depressão, como ontem eu ouvi essa expressão, alguém falou isso para mim ontem, disse, olha, eu tive depressão, fiquei bem, mas agora parece que está querendo voltar. Senhor, elimina isso, traga paz a esse coração, ilumina essa alma e afasta isso em nome de Jesus, eu te peço. Que essa depressão não venha voltar, que ela seja eliminada por inteira e completa, que o Senhor seja o motivo da nossa alegria. Abençoe aqueles que vão trabalhar hoje, aqueles que vão viajar, as pessoas que estão planejando um final de semana com a família, que dê tudo certo. Nós entregamos a nossa vida e o nosso futuro em Tuas mãos e Te agradecemos por tudo e por tanto. Senhor, eu oro pelos dizimistas do amor que transforma. Esse povo generoso, caridoso, amoroso, que decidiu por livre e espontânea vontade patrocinar essa obra, nos dando condições de pregar aqui na internet, nos deram condições de levar água para o sertão, nos deram condições de ter um local onde a gente prega a palavra, onde a gente oferece cursos. Te agradeço pela vida de cada dizimista, em nome de Jesus. Respire fundo, gente. E que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, te abençoe e te guarde hoje e sempre. Se você crê, diga amém, amém e amém. Que assim seja. Nada de ficar se preocupando com o ímpio, com o injusto, com o cruel. Quem vai tratar deles é Deus, tá? Cuide do seu coração para você não se tornar uma pessoa magoada, ferida e amargurada. Excelente quinta-feira. Deus te abençoe. Até logo mais.